Olá, a paz do Senhor, já fiz o devocional de hoje? Hoje o nosso devocional é com o Salmo 68. Então nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Então fica até o final para a gente estar orando e meditando juntos. Amém? Salmo 68. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado por mais um dia onde a tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de ler a tua palavra, de entender a tua palavra, de ter a revelação da tua palavra. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos diante da tua presença. Que nós possamos caminhar com o Senhor a cada dia mais e mais. Que o Senhor possa encontrar em nós corações quebrantados, Deus, prontos a ouvir a tua voz, prontos para obedecer. Deus, nos ajude nessa caminhada, nessa jornada de obediência. Que o Senhor seja o nosso refúgio, que o Senhor seja o nosso guia durante essa caminhada. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 68 está falando assim, olha. Ao erguer-se o Eterno, dispersaram-se seus inimigos, e da sua presença foge os que lhe são adversários. Dissipa-os como fumaça que se esvai. Assim como no fogo se derrete a cera, que ante a presença divina pereçam os ímpios. O justo, porém, que se alegre, que exultem diante de Deus e regozijem-se com grande alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai aquele que cavalga nas nuvens, seu nome é o Senhor. Exultai, pois, na presença dele, Pai dos órfãos, defensor das viúvas. Eis o que é Deus na sua santa morada. Vamos parar só um tiquinho aqui para a gente entender que Davi escreveu aqui, que é um salmo de Davi. Que o Senhor é pai dos órfãos e defensor das viúvas. Eis o que é Deus na sua santa morada. Então, Deus é pai de órfãos e defensor das viúvas. Então, Deus, ele vem para nós como solução. Tudo aquilo que a gente busca, talvez você se sinta assim, órfão. Ou você está nesse estado de viuvez. E aqui está falando que Deus é o defensor das viúvas e Deus é o pai dos órfãos. Então, se você se sente nesse estado de orfandade, talvez você não teve uma paternidade sadia, não teve um pai que te apoiou, que te deu direção, que te amou, mas Deus, ele está presente e ele é pai. Então, muitas das vezes a gente, quando fala assim, paizinho, às vezes você vê alguém falando, você se sente mal porque você não teve essa figura boa, paterna, mas Deus está disponível e ele quer te revelar que ele é um pai amoroso. Mesmo que ele nos corrija, ele já falou isso para mim uma vez. Eu sou um pai que corrige, mas eu também dou amor, carinho e atenção. E Deus faz isso mesmo. E ele usa pessoas para fazer isso conosco. Porque você deve estar pensando assim, mas como que Deus vai fazer se ele é espírito e a gente não vê? Mas ele usa pessoas para fazer isso. Ele coloca pessoas no nosso caminho para fazer isso. Então, se apegue nisso, o quanto que Deus te ama, o quanto que Deus nos ama, o quanto que ele quer zelar por nós, o quanto ele quer ser conhecido por nós, nessa figura de pai, que ele é pai. Jesus veio para revelar o pai. Então, nós podemos ter essa experiência, nós podemos ter a nossa paternidade curada através de Deus, através de conhecer o Senhor, através de ter comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor. Nós vamos conhecer uma paternidade que é sadia, saudável, e aí nós vamos conseguir andar em confiança. Amém? Talvez essa insegurança que você tem, essa timidez que você tem, que é por causa da falta de paternidade, da falta de uma direção, uma falta de um guia, né? De alguém que te fala assim, senta no colo e te fala, é por esse caminho, filho. E Deus é esse pai que indica para nós o caminho. Então, nós precisamos ir ao encontro dele. E ele nos guiará, ele nos dará a direção. Amém? Vamos lá. Aos rejeitados, Deus os recolhe em pátrio lar. Faz os cativos serem libertos para a prosperidade. Só os rebeldes permanecem na árida terra. Então, o que eu aprendo aqui? Que os cativos,
Eles até passam pela terra árida, mas eles passam. Eles não permanecem. Sabe quem permanece em terra árida? Os rebeldes. Aí a gente vai lembrar do povo que saiu do Egito e foi para Canaã. Ficou no deserto, né? O povo que morreu no deserto foi o povo rebelde, que não acreditou naquilo que Deus falou que faria. Então eles ficaram no deserto, que é o que está falando aqui nos Salmos. Só os rebeldes permanecem na árida terra. Mas quem ouve a Deus, olha, os cativos, ele faz os cativos serem libertos para a prosperidade. O que é a prosperidade? É não sentir falta de nada. Isso é prosperidade. E à medida que nós andamos com Deus, Ele prospera todas as áreas da nossa vida. Não é só uma área, todas as áreas. Nós sentimos a abundância de Deus em todas as áreas. E isso é uma caminhada. Não é, hoje eu busquei, amanhã eu estou próximo. Não. À medida que eu vou caminhando com Deus, eu vou aprendendo com o Senhor. Eu vou obedecendo a palavra de Deus. E Deus vai me mostrando qual caminho seguir. O caminho de bênção, o caminho de paz, o caminho de prosperidade. É isso que Ele tem para quem o segue. Então, se você está cativo nesse momento, você está cativo, se sentindo preso, eu tenho algo para te dizer. Deus é a resposta. Jesus é a resposta. Se você parar de ficar andando em círculos e tomar uma posição de buscar ao Senhor, de ler a palavra, de orar, de jejuar, de ter o seu tempo com Deus, de buscar a orientação diariamente do Senhor, sua vida vai ser transformada, além da salvação, porque tem muito mais. Às vezes as pessoas procuram Deus só para ser salvo. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ser salvo. Mas tem muito mais. Tem vida. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Então, tem vida nesse caminho. Tem verdades. Tem coisas que Deus quer nos revelar, verdades que Ele quer colocar no nosso coração, que nós só vamos desfrutar dela caminhando com Ele. Tem fortalezas na nossa mente que o inimigo coloca pela nossa convivência, pelo extrato da vida que a gente levou ou do meio que a gente viveu, que Deus quer quebrar essas fortalezas, mas isso só acontece quando nós andamos com Ele. Então, não é só a salvação, existe uma vida para ser vivida com o Senhor. Amém? Vamos continuar. 7. Ó Deus, quando saíste à frente do teu povo, quando avançaste pelo deserto, tremeu a terra, os céus se derreteram em gotas d'água, ante a presença do Eterno. O Deus de Israel tremeu o Sinai. Derramaste, ó Deus, abundante chuva, tua herdade que estava ressequida, tu a restauraste. Nela se fixaram tuas criaturas, bondosamente a preparaste, ó Deus, para os pobres. Viu como Deus cuida do pobre, do cativo, do humilde, da viúva? O Senhor cuida. A Bíblia fala que quem dá ao pobre empresta a Deus. Então Deus tem um grande vínculo com esse povo. E assim, a gente pode perceber que os pobres, esse dia eu estava ouvindo o pastor JB falando sobre isso, que os pobres, eles têm muitos filhos. Os pobres têm muitos filhos. E os filhos são herança do Senhor, uma bênção que Deus dá. É muito difícil você ver um pobre falando que quer abortar seu filho, que não quer ter. Muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque Deus está com os pobres. Quem geralmente usa dessas coisas, né, desses meios, é uma outra classe. E o pastor JB estava falando sobre isso. Há um alto índice de suicídio, de problemas psicossomáticos dessa classe que rejeita as coisas de Deus. Que nós sabemos qual classe que é. Nós não somos contra. Mas existe um favor de Deus sobre o pobre, sobre a viúva, sobre o cativo, aquele que precisa de Deus. Às vezes a gente, na necessidade, a gente busca mais a Deus, né? Se você passa um momento de necessidade, você lembra mais do Senhor. E agora, quando não te falta nada, quando às vezes tem além do que você precisa, as pessoas costumam esquecer.
Então, nós precisamos ter um equilíbrio e fazer uma aliança com Deus, porque você tem uma aliança com a pessoa, você vai lembrar ali todos os dias, é igual a aliança de casamento, é para te lembrar. Isso aqui não vai impedir de fazer nada, mas a aliança te lembra que você tem um compromisso diário com alguém. E ter uma aliança com Deus é fazer esse compromisso diário de estar com Deus, de andar com Deus, independente das circunstâncias, na fartura ou na falta, né? Igual Paulo fala, aprendi a viver contente em qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. Então, nós devemos aprender a andar com Deus, a ser fiel à aliança que nós temos com o Senhor, independente de como está a circunstância ao nosso redor. Vamos continuar. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamam. Reis e exércitos fogem demandada e a dona de casa reparte os despojos. Entre as fronteiras seguras vos havei de abrigar, enquanto sobre vós resplandece como prata as asas esvoaçantes da minha pomba e brilha como ouro suas penas. Quando o Todo-Poderoso ali desabaratava reis, era como se flocos de neve caíssem sobre o monte Zalmon. Montanha altíssima é a montanha de Bazã, majestosos e escarpados são os montes de Bazã. Porque, ó montes de altos picados, olhai com inveja a montanha que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. São os carros de Deus, milhares de milhares, incontáveis. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Subiste ao cume, levando os cativos, recebeste dádivas dentre os homens, até mesmo do que se rebelaram contra a sua habitação. Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia nos dá força para que possamos levar nossas cargas. Olha, bendito seja o Senhor, é Ele que nos fortalece, para cada dia a gente levar nossas cargas. Por isso que o Salmo 1 fala que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de dia e de noite. Ele está com Deus de dia e de noite, porque o Senhor nos dá força para levarmos as nossas cargas. Então, existem situações que é só pela presença de Deus que a gente consegue atravessar. Sem Deus, a gente desiste mesmo. Mas com o Senhor, Ele nos ajuda a levar as nossas cargas. Sim, Ele é para nós o Deus que nos liberta e até mesmo dos grilhões da morte. Quantos livramentos nós já tivemos? Livramentos que às vezes a gente nem sabe, que o Senhor nos deu. O Senhor nos livra até da morte. Com toda certeza, Deus arrebentará a cabeça de todos os seus inimigos, esmagará o crânio do que perambula envolto em iniquidade. Proclamou o Senhor, eu os trarei de Bazã, eu os farei voltar, mesmo das profundezas do mar, para que pises teu pé sobre as poças de sangue deles, para que até a língua dos teus cães tenha uma porção dos teus inimigos para devorar. Já se avista a tua marcha triunfal, ó Eterno, a marcha do meu Deus e Rei, adentrando o santuário. À frente marcham os cantores, depois os músicos, e com eles caminham os jovens tocando pandeiros. Congregai-vos para bendizer a Deus. Abençoai ao Senhor todos vós que vindes da fonte de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim, a conduzi-los, os príncipes de Judá acompanhados de seus exércitos, e os príncipes de Zebulon e Naftali. Teu Deus dispensou o poder em teu favor. Mostra teu poder, ó Deus, que usaste para o nosso bem. Desde o teu templo em Jerusalém, aonde reis vêm trazer-te presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os novilhos das nações, até que se curvem humildes, trazendo oferendas de prata. Dispersa os povos que se deleitam em praticar as guerras. Embaixadores virão do Egito e toda a Etiópia estenderá suas mãos para louvar a Deus. Reinos da terra, cantai para Deus, salmodiai ao Senhor, que cavalga pelos céus desde a eternidade passada, fazendo ecoar sua voz poderosa e comandando o universo. Reconhecei e honrai a soberania do Eterno, cujo poder está na altura do céu, cuja majestade se derrama sobre Israel, seu povo. De seu santuário emana o temor do Eterno, o Deus de Israel.
que concede força e grandeza ao seu povo. Bendito seja, ó Deus. Amém? Então o Senhor concede força e grandeza ao seu povo. É Deus é que nos honra, é Deus é que nos concede força e é o Deus é que nos concede a grandeza. Eu gosto muito de uma frase do pastor, acho que é o pastor Luiz que fala, que quando Deus te esconde, ninguém te acha, mas quando Deus te mostra, ninguém te esconde. Então a honra que ela vem de Deus, ela não é dos homens, ela vem de Deus. Ninguém consegue esconder, ninguém. Saul tentou matar Davi. Saul tentou apagar aquilo que Davi representava, né? Manchar, né? Apagar a honra dele, porque ele estava sendo honrado mais do que ele. Então ele perseguiu Davi, mas ele não conseguiu, porque Deus concede força e grandeza. E Davi cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele, que era se tornar rei. Então Deus cumpre promessas dele na nossa vida. Mas nós precisamos aprender como Davi a nos deleitar no Senhor, a buscar a presença de Deus, a valorizar a presença de Deus. Quando Davi se tornou rei, uma das primeiras coisas que ele fez, buscar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Então ele não queria governar sem a presença de Deus. Então não adianta a gente chegar a lugares ou alcançar o cume do monte sem a presença de Deus, não vai valer de nada. Minha mãe tem uma frase que ela falava muito com a gente, que é: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Então não adianta conquistar muitas coisas dessa terra sem a presença de Deus. Então nós devemos querer a honra sim de Deus. É do ser humano, é intrínseco no ser humano a grandeza. Porém, porque Deus mesmo depositou dentro de nós. Deus é um Deus grande, próspero, criativo. Ele colocou isso dentro de nós. Ele nos moldou à sua imagem e semelhança. Porém, ter essas coisas sem a presença de Deus não vale nada, não tem proveito de nada e é perca de tempo. Mas quando a presença de Deus vai à frente, igual aqui está falando, a presença de Deus vai à nossa frente, nós temos satisfação em desfrutar com Deus aquilo que Ele está nos entregando, aquilo que Ele está colocando nas nossas mãos. Então nós somos verdadeiramente felizes. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por cuidar do órfão, da viúva. Senhor, se há algum órfão aqui assistindo esse vídeo, que ele se sinta abraçado pelo Senhor, que ele se sinta visto pelo Senhor, que o Senhor o viu, o Senhor o achou nesse momento e o Senhor o manda dizer que está com ele, que é o Emanuel, o Deus que anda junto, o Deus que anda perto. Pai, muito obrigado, Deus, por todo o cuidado, amor e zelo que o Senhor tem por nós. Nos ajude a ser assim também com as pessoas, que nós possamos ter cuidado, zelo, amor pelas pessoas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, principalmente os da nossa casa. Nos ajude, Deus, a andar em obediência ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus te abençoe.